Começando mais uma temporada e mais um episódio do Recorte Jurídico. Hoje eu estou aqui com meu companheiro de bancada, Kennedy Amorim, e recebendo a doutora Ívila Araújo. Prazer recebê-la conosco, doutora Eu que agradeço o convite. Prazer, doutora Ívila. Prazer, gente. Muito obrigado pelo convite, viu? Estou muito lisonjeado. Vou pedir uma licença para falar um pouquinho sobre o currículo da doutora Ívila, né? Que não é pequeno, por sinal, viu? Advogada sênior no escritório Clanto Jales. Ela também trabalhou como advogada sócia no Orlando Martins, advogada e chefe de setor do setor jurídico JS Engenharia LTDA, assessora parlamentar do deputado Bessar, do José Hamilton, que foi recente candidato em Parnaíba, assessora consultiva da Positiva Assessoria, advogada do Partido Progressistas, foi advogada jurídica também da PPM, assessora jurídica do município de São José da Fronteira, Massapê, Morro Cabeça do Tempo e assessora jurídica do Diretório Municipal do União Brasil. Perdi meu fôlego. A mulher tem um currículo extenso, viu? Ainda bem que os meios digitais trouxeram pra gente essa facilidade de usar um celular, porque se fosse impresso aqui, eu acho que dava quase um livro, viu? Não lembrava não. Hoje a gente vem trazendo a doutora Ívila para falar sobre o direito eleitoral e direito público. Mas eu queria que a senhora fizesse uma separação especificamente sobre esses dois direitos e qual a importância, agora que já passou as eleições, para o gestor, ele saber o que é que pode ou não acarretar agora que ele está começando essa nova gestão. Pronto. Assim, na verdade, se torna consequência do outro. O direito eleitoral é aquele direito a assessoria que você vai prestar para o candidato que, alçando o sucesso no pleito, ele vai ingressar na gestão pública. E aí é um ato de consequência. Então, o eleitoral, a assessoria do eleitoral, ele finda, não necessariamente quando termina as eleições, mas aquela assessoria que você faz para torná-lo apto a concorrer e torná-lo apto a tomar posse, ser diplomado e tomar posse, ela se encerra ali e inicia a gestão pública. Então, é um ato quase que contínuo. Então, por isso, dessa correlação entre a assistência no direito eleitoral e a assistência na gestão pública. Porque muitas vezes você ganha a intimidade e a confiança do então gestor através da assessoria que você deu para ele no período das eleições. Por isso que são direitos, são caminhos, assistências jurídicas que eu digo muito, caminham juntas. Um se torna consequência do outro. Então, a assessoria na parte do eleitoral, ela te dá a oportunidade de você mostrar seu trabalho para o pretenso gestor e aí poder sim ter a confiança dele participar e contribuir na gestão pública que vai suceder depois do período eleitoral. Excelente. Analisando o seu currículo, eu vejo que você tem uma trajetória muito grande nessa parte eleitoral. O que te motivou a ingressar nesse segmento? O que acontece? Eu trabalhei, quando coloca aí que eu fui chefe de setor jurídico de uma construtora, o primeiro escritório que eu fui sócia, a gente trabalhava muito mais na gestão da parte de regularização de imóveis, na parte imobiliária. Então, eu tive uma atuação, no primeiro momento da minha carreira como advogada, eu tive uma atuação bem forte na área do imobiliário. Mas, como eu te disse, as coisas eu não escolhi, eu costumo dizer que eu fui escolhida. Então, quando foi que começou efetivamente minha carreira na área do eleitoral? Eu trabalhava na Assembleia, eu estava ocupando a função de chefe do setor das frentes parlamentares, secretária das frentes parlamentares na Assembleia Legislativa, já oriunda do meu trabalho, vindo como chefe de gabinete, assessora parlamentar de alguns parlamentares. E aí eu recebo a ligação de um amigo muito querido, que trabalha também nessa parte de gestão pública e diz assim: Ívila, tu não quer, tem uma oportunidade aqui no partido que eu trabalho, que eles estão precisando de uma advogada para prestar uma assessoria direta para os prefeitos, porque vai ser o primeiro ano de janela eleitoral. E eu sei que tu gosta muito de estudar essa parte. Não era muito atuante, efetivamente, mas eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar essa parte. Eu tinha já pós-graduação nessa área. E aí ele me ligou e disse: vem, é só para tu ficar aqui pela manhã. Vão ser agendados alguns prefeitos, alguns vereadores que estão com dúvidas o que seria essa janela eleitoral. Isso no ano de 2020, que foi o primeiro ano em que o mês de março é aquele período em que os parlamentares podem mudar de partido sem perder o mandato, sem ser considerado ato de infidelidade partidária.
E tu vai estar aqui só para orientar, e tu vai ganhar, e é 30 dias, é o período. Não. E aí, o que aconteceu? Desse dia que eu fui trabalhar, eu nunca mais saí dos partidos, e de lá a coisa foi fluindo, e consegue. Então, hoje já fiz campanha de governo, já fiz campanha da capital. Então, como eu disse, eu não escolhi, eu fui escolhida. O direito eleitoral adotou a doutora Ívila. Foi, exatamente. E aí o direito eleitoral, ele casa muito, que eu costumo dizer. O sucesso no direito eleitoral, ele está em você ter uma atenção especial à parte processual. Eu costumo dizer muito. A assistência eleitoral está intimamente ligada à parte processual. Muitas vezes, os advogados focam muito na parte do direito material, no que pode, no que não pode, mas você tem que ter uma atenção muito grande na parte processual, procedimento e processo eleitoral, que ele é muito peculiar, ele é um pouco diferenciado, ele é muito célere. Então, eu atribuo a isso ao fato de eu ter conseguido, num curto espaço de tempo, ter almejado a confiança de vários candidatos para confiar no teu trabalho. E também na área de prestação de contas. É uma área que eu gosto muito, eu estudo muito essa parte de conta. Eu tenho uma afinidade com essa parte de contabilidade. E aí, os candidatos têm muita confiança de pedir para que eu resolva muitas vezes os problemas que eles dão. Muitas vezes eles fazem algumas coisinhas que não são muito legais. Não, nem sempre intencional, com intenção de burlar, nada disso. Às vezes até pela freneticidade de que é o período eleitoral, eles cometem alguns equívocos que a gente tem que ir lá e auxiliar eles para eles terem as contas aprovadas e não ficar com um currículo feio, né? Porque não é bonito um gestor já iniciar a sua vida pública com contas reprovadas, né? A senhora falou sobre processo. E nesse período agora, a gente está conversando antes de começar o ao vivo, falando sobre os processos que vão surgir. Uhum. Porque não houve tempo hábil para que esses processos chegassem aos gestores. Eu sou gestor, doutora Ívila. Aí chega um processo para mim. Eu devo me preocupar? Qual é a preocupação que eu devo ter com esse processo? O que é que pode ou não acontecer comigo? Tipo, eu fui diplomado e acabei de ser empossado. O que é que pode acarretar isso agora? Nesse período agora, pós-diplomação e posse, geralmente o que acontece são o andamento processual do trâmite das AIs, das ações investigatórias, das AIMs, das ações impugnatórias de mandatos eletivos, representação por captação ilícita de sufrágio, representação do 30A, que é a representação por suposta prática de caixa 2. Todas essas ações podem culminar na cassação. Então tem que ter bastante cuidado, muita atenção aos gestores que estão respondendo, já estão no exercício do mandato, mas estão respondendo a esse tipo de ações, porque elas podem vir a ter por consequência a cassação do mandato e a inelegibilidade por 8 anos. Então tem que ter bastante atenção e eu só posso dizer se ele pode se preocupar ou não depois de eu analisar as provas que tem no processo. Mas de antemananeira, a partir do momento que você está respondendo a um processo que pode gerar a tua cassação, tu tá correndo risco. Interessantíssimo, doutor Laí. Você comentou que muitas das vezes essa assessoria, após a eleição, com o candidato ali logrando êxito, ela começa lá no início daquela assessoria eleitoral. Uhum. Geralmente, quais são as principais dúvidas que esses candidatos chegam para você? Você diz já no período depois, ganhei a eleição, o que é que vai acontecer? Isso. Pronto. Ganhou a eleição, a primeira dúvida que ele chega, como é que a gente monta o que é a transição? Geralmente, quando é um gestor que vai ser, geralmente que é oposição e vai assumir a gestão. Quando é uma sucessão ou quando é uma continuidade do mandato, é uma coisa bem mais light. Mas quando você é oposição e acaba alçando sucesso no período eleitoral e vai iniciar a gestão, a primeira preocupação dele é o período de transição. O que é o período de transição e quais as ações que a equipe de transição tem legitimidade para já ir tomando conhecimento de como é que está a gestão pública que o então gestor que venceu as eleições vai assumir e ele já preparar as políticas públicas que ele tem interesse de implementar imediatamente e ele já ir tentando organizar, né? De uma forma a partir do momento que ele sentar na cadeira no dia 2 de janeiro, ele já consiga ter uma certa efetividade. E o serviço público não pare, porque o serviço público é uma atividade contínua. Então, os atos de serviços essenciais não podem parar. Então, não é porque saiu o gestor e vai entrar gestor que a limpeza pública pode parar, que
as UBSs, os hospitais podem parar, e a assistência social e a assistência escolar por continuidade, né, que é o período de férias, mas que tem as matrículas escolares, não pode parar. Então, essas geralmente as primeiras preocupações nos municípios menores. Municípios maiores ainda é mais ampla essa preocupação, né, porque envolve uma coisa, um sistema muito maior, né. Uma curiosidade, recentemente no município de Timon, o atual gestor, quando ele assumiu, ele disse assim, primeiramente aqui não tem Instagram, a gestora passada apagou o Instagram. Quando foi pro setor de licitação, só tinha as mesas, nem as cadeiras. Levaram as cadeiras e levaram os computadores, com todos os arquivos. Setor de licitação, um setor importante, que é a contratação do município. O que é que eu posso fazer para ajuizar uma ação contra isso, como gestor? Tem algo que eu posso fazer? Isso, primeira coisa, se a gente for olhar de primeira, é crime, né? Vilipendiou a coisa pública, na verdade. Porque o Instagram, a página da rede social, ela é institucional. Então, ela cometeu, fora a incidência dos crimes especificamente tipificados no Código Penal, é eminente ato de improbidade administrativa, que deve sim ser ajuizado, que o atual gestor deve sim elencar todos esses prejuízos, todos esses danos ao erário e acionar civil e criminalmente e na parte de improbidade administrativa, porque o processo de improbidade administrativa ele é um processo um administrativo criminal, ele é um meio termo, né? Ele não é só um ou só outro. Civil administrativo penal, né? Então ele tem as consequências da improbidade administrativa, ela paira ela casa entre o civil, o administrativo e o penal. Então, assim, tem essas medidas, tão quanto a pessoa do ex-gestor, como também aos que compõem a gestão, né? Porque isso é dano ao erário, gente. Isso é vilipêndio dos cofres públicos. E só pegando assim um recorte de início, né? Se a gente for pormenorizar, a gente passa o dia todo aqui. A gente está falando sobre redes sociais, né? Nenhuma novidade que mudou o jogo das campanhas eleitorais, né? Com o crescimento aí de YouTube, TikTok, Instagram. Nós tivemos agora em São Paulo uma eleição para prefeito, onde a gente viu o poder das redes sociais e a gente viu um candidato por várias vezes perdendo o seu perfil, né? Não podendo estar utilizando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os cuidados que os candidatos devem ter na utilização das redes sociais. Se existe algum tipo de implicação, se existe algum erro mais praticado por eles que pode implicar ou prejudicar ali durante a campanha. Pronto. Assim, na verdade, hoje as redes sociais é um dos maiores canais de fazer campanha política. E a gente pega muito exemplo, eu vou até dar uma puxada de orelha aqui em vocês, a gente pega muito exemplo de São Paulo, que foi o Marçal, como Sim. um cara que se alçou e se elegeu pelas redes sociais, mas no Piauí, Teresina, tem um exemplo maior e melhor do que o Marçal, que é o Petros. Sabe por quê? Porque o Petros foi eleito. Sim, o Petros fez campanha, o Petros gastou R$4.000 de prestação de contas de campanha. Então, ele foi um cara que fez a campanha dele eminentemente através das redes sociais. Quase que eu vou botar 99%. Porque a prestação de contas do Petros, ele só entrava as despesas obrigatórias, que era advogado, contador, uma despesa com material gráfico, que realmente ele tinha que ter, porque ele fez algumas reuniões, ele participava de caminhadas, e uma outra despesazinha bobagem. Mas a campanha do Petros foi, eminentemente, de rede social e foi exitosa. Sim, então ele foi sim. Ele é um vereador hoje eleito de uma campanha oriunda quase que 100% do digital e exitosa. Então ele é um vasto exemplo que muitas vezes aqui no Piauí todo mundo, quando vai me questionar, usa o grande uso das redes sociais. Para mim, um dos maiores cases de sucesso do uso das redes sociais como instrumento de campanha eleitoral, o Petros. A gente pode colocar nesse bolo aí também a Samantha Cavalca. Também, com certeza. Mas a Samantha... O próprio Pedro Alcântara também, apesar dele já ter sido líder de bairro. Mas eu pego o exemplo do Petros pelo êxito e pelo valor módico que ele gastou na prestação de contas. Todos esses outros candidatos usaram legalmente, quero aqui frisar, e é perfeitamente
possível utilizar o fundo de financiamento de campanha para poder fazer suas campanhas, até porque a legislação permite e determina e prioriza, por exemplo, que as mulheres recebam primeiros, negros e pardos. Então, o uso, não estou aqui longe de mim de estar criminalizando, pelo contrário, faz parte da manutenção do sistema democrático o financiamento das campanhas, uma origem de financiamento, seja público ou privado. Hoje o Brasil é eminentemente público. Mas o que eu costumo colocar é porque realmente é um case de sucesso, é uma situação bem peculiar de que ele atrelou a campanha na rede social com a ausência do uso do recurso público. Então, por isso que ele tem, por isso que eu chamo a atenção mais pro caso do Petros. Mas lá do meu partido, a Samanta é um case de sucesso, o Pedro Alcântara também, o Daniel Pereira, que foram vereadores que se destacaram, tiveram votações expressivas e cujas campanhas estavam fincadas, a base da campanha era a rede social. Deixar claro para o amigo Petros que a gente fica feliz com a eleição dele. Inclusive ele esteve aqui no nosso estúdio e falar que aqui são exemplos eleitorais. Exemplos eleitorais, gente. Eu tô dando exemplo e eu só posso usar como exemplo os meus clientes, né? Então, que os meus clientes há bastante tempo. E fiquei muito feliz eu fico muito feliz quando a gente fica muito feliz. Sim, as pessoas falam, advogado tem que ser muito sério, não pode se envolver. Eu digo muito, advogado que trabalha, que milita nessa área, se não se envolver, eu digo, ele é uma pedra de gelo, porque a gente não consegue, a gente torce pelos candidatos que a gente assessora, gente. Então tal que eu digo, tu vai votar, todos eles que me pedem voto, eu voto em todo mundo, aí o que é que eu faço? Lá em casa eu divido, eu voto em um, fulano vota em outro, que é pra me atender todos eles, pra não deixar ninguém sem um voto, mas eu procuro sempre, a gente se envolve, né, não tem como. A gente tem que ser muito técnico, tem que ser muito frio muitas vezes. Por quê? Porque a gente não pode também perder a razão. Porque muitas vezes, olha onde é que entra na tua pergunta. Qual é o maior erro dos candidatos para a questão de rede social? É ele perder a razão. É ele se envolver emocionalmente com aquela circunstância, que também não é eu digo assim, não tem como a gente não exigir que o candidato que está vivendo aquilo não se envolva. E aí é onde entra o advogado e a assessoria dele, de dizer, calma, não é assim, você não pode agir dessa forma. Que é aí onde entra outro que eu chamo case de sucesso. Se você observar a campanha do Dr. Silvio Mendes, a gente teve um sucesso muito grande, principalmente nos programas, na propaganda eleitoral do Tempo de TV. Por quê? Porque eu tinha um cuidado muito específico de fiscalizar o programa antes dele ir ao ar. E eu sabia o conteúdo do programa, então eu tinha um alinhamento com o marketing político. Eu trabalho muito dessa forma, eu tenho um alinhamento com a contabilidade eleitoral e tenho um alinhamento muito forte mesmo, quase de acordar e dormir junto com o marketing político que faz a campanha. Porque a gente tem que conversar, não pode ser uma coisa para um lado e uma coisa para o outro. Tem que estar alinhado. Então, eles traziam as ideias, faziam conteúdo e eu fiscalizava antes de qualquer outra pessoa para saber isso pode, isso não pode. E muitas vezes o próprio candidato assume riscos, mas ele assume sabendo das consequências. Então, muitas vezes, de algumas situações que aconteceram na campanha, foi um risco premeditado. Tudo muito previamente calculado. Porque eu costumo dizer que hoje a advocacia do eleitoral ela tem que controlar tudo. Nesse sentido. E minimizar danos. Né? Mas vai acontecer, teu candidato vai falar uma besteira, para não dizer outra palavra, né? Ele vai dizer uma coisa errada na rede social, ele vai ser induzido por algum apoiador ali mais enérgico a dizer uma coisa sem averiguar antes, a se posicionar numa situação ali momentânea sem ter a devida averiguação se aquele fato ou é fake. Então isso vai acontecer. Então tua medida é minimizar danos, porque aí tu com o alinhamento com o marketing eleitoral, o marketing ele já começa a ter um feeling. Aí ele diz assim, doutora, o candidato disse isso pode? Aí eu vou lá e já investigo. Então, por isso que eu digo, tem que ser uma campanha de sucesso, ela envolve um jurídico, uma contabilidade e um marketing alinhado. Excelente.
Você falou sobre a questão dos desafios, erros que eles mais cometem, e eu queria tirar uma curiosidade com você referente a, por exemplo, compra de votos. A gente sabe que durante as eleições acontece muito esse tipo de ação. O candidato que ele enfrenta um processo em relação à compra de votos, o que ele tem que fazer para se defender? Como é que ele pode reduzir os riscos quando ele é envolvido nesse tipo de assunto? Pronto. O primeiro risco que ele pode para não correr é não comprar voto, tá, gente? Esse é o primeiro ponto crucial para você não correr risco, candidato, é não comprar voto. Mas, dentre a realidade, muitas vezes, e eu vou te dar aqui alguns exemplos até do estado do Piauí, por exemplo, teve um caso em que um candidato, eu não me recordo o nome, senão eu dizia aqui pra gente averiguar, mas eu não me recordo o nome do município, mas teve um candidato que ele sofreu um processo de captação em lista de sufrágio pelo fato de que fotografaram ele e filmaram ele na porta de um colégio eleitoral no dia da eleição, entregando dinheiro pra pessoa que trabalhava na casa dele para ir comprar alguma coisa na feira. Você tá entendendo? Então, assim, Então, as imagens que foram é que ele tava na porta de um colégio entregando uma nota de R$100. Então, é por isso que eu digo, muitas vezes, como já dizia Júlio César, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, o candidato ele tem que ter cuidado, além de não comprar o voto, tem que ter o cuidado de todas as ações. Eu oriento meus candidatos a não andarem com um centavo no bolso. Precisou de um picolé, precisou de uma água mineral, precisou de uma coisa, pede pro assessor que está do lado e providenciar. Trocada ainda. De nota de 2, nota de 10, de 5. Não, mas esses valores hoje em dia não compra voto não, cara. Hoje em dia compra de voto só é peixe ou... Como é que chama? Leopardo? Como é? Lobo-guará. Só essa nota aí compra voto. Essas pequenininhas aí não compra não. Se chegar pra um candidato meu acusando ele que tá comprando voto dando a nota de R$2, eu digo, moço, isso aí não existe. Não compra nenhuma água. Não compra nenhuma água hoje em dia. Então, por exemplo, é uma orientação, por exemplo, é um cuidado que é bom, por captação em lista de sufrágio. É o candidato não participar efetivamente de qualquer tipo de conversação. O candidato está presente em qualquer tipo de conversação que possa vir a gerar um pedido, porque o fato de você pedir, do fato de ter o pedido ou de ter uma insinuação já gera um ilícito eleitoral. Então o candidato se abster de participar de conversas que possam vir a gerar situações como essa, bem como o candidato evitar fazer pagamentos, andar com dinheiro em espécie no bolso durante o período eleitoral, otimizar, se programar para suas contas pessoais serem pagas antecipadamente antes de iniciar o período eleitoral. Então, toda uma programação e uma estruturação que passa, como eu te disse, pelo alinhamento. Então a gente passa a ser quase que uma pessoa da família para o candidato. Porque eu digo que é muito difícil a gente não se envolver na campanha, porque a gente se envolve até nas contas pessoais do candidato. Se ele pode pagar, ele liga, doutor, eu posso fazer um pix para pagar o fulano de tal que eu estou devendo de uma obra, não sei o quê, de um frete que eu fiz. Digo, não. Você já não está devendo até agora? Você vai continuar devendo, deixa para pagar depois das eleições. Deixa para pagar dia Porque certo. um Pix desse, sem um recibo, sem nota, sem nada, pode vir a gerar um indício ou uma coisa que pode vir a ser levado como uma interpretação inicialmente de uma pseudo-compra de voto. Daí pra gente provar depois que não é, dá um pouquinho mais de trabalho. A gente queria finalizar a entrevista da doutora Ívila agora fazendo uma pergunta, né? Doutora Ívila, eu queria te perguntar uma frase, um livro ou um filme que possa lhe definir. Bom, uma frase, gente, é Santa Terezinha d'Ávila. É justo o que muito custe, o que muito vale. Né? Eu acho que isso me define, porque eu tenho uma trajetória, tanto profissional como pessoal, de muita luta, de muita batalha. E eu vim de uma família bem humilde. Eu fui a primeira neta com curso superior na família do meu pai e na família da minha mãe. Então, assim, eu agradeço muito as oportunidades que eu tive. Eu acho que eu sempre estive no lugar certo, nas horas certas. Eu tive o privilégio de ser educada, tive avós adotivos que são pessoas que me ensinaram, que priorizaram a educação e me oportunizaram várias hipóteses. Por exemplo, meu avô postiço, que eu chamo, ele tinha uma biblioteca imensa. Então, eu aprendi o gosto pela leitura, o gosto pelo estudo, com o meu avô, que é o seu Soares, com meus padrinhos, o Soares Júnior, a Roberta, que são estudiosos. Então, assim, eu agradeço muito as oportunidades que eu tive, mas eu tenho uma origem muito, muito simples. Então, por isso que, para mim, essa me define.
Santa Terezinha d'Ávila. É justo que muito curte, o que muito vale. E um livro, é difícil para me definir, mas eu colocaria um livro de contos ou de poemas, mas eu não vou. Vamos botar Mário Quintana, que é o que está na minha cabeceira da cama. Adoro ler poesia e contos. São minha literatura favorita. Biografia também. Adoro uma fofoca. Adoro saber da vida alheia. Todos os políticos, se você me perguntar aí de todas as figuras, eu já li as biografias. Todas que já tiveram. Meu ídolo, Senna. Se eu tivesse que definir um ídolo, Ayrton Senna. Como é que a gente consegue ser apaixonada por um cara que eu praticamente nem vi ele vivo, né? Mas eu sou assim, fãzona dele. E um filme. É difícil também, porque, nossa, eu sou cinéfila. Acho que hoje eu não teria eu não te definiria, mas deixa eu pensar aqui num filme que hoje posso dizer que me define, Curtindo a Vida Adoidado. Legal. Pronto, pra gente sair, porque assim, a minha profissão, ela já é muito carrasca, ela é muito séria, ela é muito carrancuda, e isso, de certa forma, eu tento, de algumas maneiras, como é que diz, a gente conseguir exercer a gente na essência do que a gente é em outros setores. Então, por isso que eu digo, acho que me define Curtindo a Vida Adoidado. Eu amo aquele filme e me identifico demais com ele. Que bacana, doutora Ívila. Confesso pra você que essa entrevista foi muito boa e até dói dizer que já tá chegando ao final. O recorte jurídico, ele serve muitas das vezes como fonte de motivação para jovens advogados, estudantes que estão ali almejando um dia obter sucesso ou trabalhar com o que ama, com o que sempre sonhou. E meu amigo Davi pediu para você falar uma frase final e eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo, que almeja, quem sabe um dia, se tornar uma profissional tão competente como você no segmento eleitoral. Bom, gente, primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, estudem. O estudo e a atenção na parte técnica é essencial. Você ter o cuidado, a delicadeza. Eu costumo dizer que eu cuido dos meus processos como se fossem meus filhos. Então, a gente tem que ter cada processo, cada cliente, cada caso é um caso, e você tem que atender ele de forma bem individual, analisar criteriosamente e buscar traçar uma estratégia processual sempre daquilo. Eu acho que é o que eu posso dizer que é o que eu tenho hoje como algo que me deu o destaque. E que lute, batalhe. Eu não venho de origem, não tenho sobrenome, por isso que eu me identifiquei muito com o meu presidente da OAB, Raimundo Júnior. Um abraço, Júnior. E a gente se identifica nessa questão da batalha do dia a dia, de enfrentar os desafios, de conseguir os espaços por pura e simples demonstração de competência. Já trabalhei muito de graça, gente. Já prestei muito serviço, já tomei muito não. Mas ainda tô aqui, sigo firme e não vou desistir. Se alguém tem que desistir, eu sempre costumo dizer muito. Em algumas situações, principalmente que a gente enfrenta, principalmente nessa área política, eu digo muito. Não adianta você vir com essa, não. Eu não peço para sair. Se você quiser, me tire, mas eu não peço para sair. Excelente, assim, doutora. A gente vai levando. Que bacana, que bacana. Esse foi mais um episódio do Recorte Jurídico, onde tivemos a presença da doutora Ívila. Eu queria citar, deixa eu só te Pronto, interromper. fica à vontade. E eu vou citar o Padre Neto, meu amigo, Padre Neto do coração, que ele diz, a advocacia é só para os fortes. Excelente, doutora Ívila. Aqui no início, gente, da programação, ela disse que era um pouco tímida, que era um pouco fechada, mas no decorrer aqui da nossa conversa eu vi que é totalmente diferente. É uma comunicadora excelente, uma profissional. Cara, eu me apaixonei por eleitoral. E olha que não era uma das minhas praias, Pois olha lá na minha rede rede social que eu faço uns vídeos super descontraídos sobre o período eleitoral, sabe? Olha aí. E pra seguir a doutora Ívila, encontrar ela nas redes sociais, qual é o @ aí? Fala pras pessoas. Eu tenho eu tenho um perfil profissional, que é advocacia.ivila Araújo, mas o meu perfil pessoal, que é Ívila, IVILLLA, que são 3 L's,
Ívila, eu misturo muito vida pessoal com vida profissional. Eu acho que ali é muito minha essência. Eu costumo dizer que, por mais que as orientações sejam que a gente tem que ter um perfil profissional e um perfil pessoal, eu mesclo ali, vou levando e acredito que tenho ajudado algumas pessoas e tenho inspirado outras. Sim. Porque o feedback está sendo muito legal. E é mais por um feeling meu, aquilo ali. Eu não tenho muita orientação, não. Ali é feito no orgânico mesmo. E assim, às vezes eu sinto vontade, eu abro a câmera e gravo um vídeo e sai. Tá lá. Excelente, doutora Ívila. Quer fazer algum apontamento final, Davi? Agradecer esse primeiro episódio da temporada 2025 e falar que, caso vocês queiram assistir esse episódio, vocês podem seguir a rede social do recordjurídico.com e também no Júris Davi. Grande abraço a todos e ótimo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.